Boa noite, boa noite. Estamos entrando aí ao vivo, mais uma live hoje para uma troca de ideias super interessante. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiver ouvindo, né? E vamos começar aí essa live interessante hoje. Nós temos hoje uma convidada especial. A nossa live hoje vai ser uma live um pouco diferente. Vai ser uma live bem diferente daquela que nós fazemos todos os dias, que são as lives mais técnicas. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir alguém que está nos Estados Unidos e que lá tem vivido essas dificuldades que nós temos visto pela televisão em relacionado à questão do racismo, as violências que acontecem nos Estados Unidos, né? E parece que a Esther já está aí a posto. Vou só esperá-la, ela solicitar a presença dela aqui, que a gente vai já colocá-la no ar. Então é isso, pessoal. Uma noite especial dessa semana e esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui. É sempre importante a gente valorizar o avanço das pessoas quando elas têm aí a oportunidade de estarem em outro país, né? Levando a cultura brasileira, tornando, né? Tá ficando desesperada aqui já, doutor Gilberto. Eu entrar aí. Custei entrar porque eu não estava sabendo como que faz. E eu aqui estou apanhando, eu falei, agora eu não sei se nele não, mas nós vamos aí mandando bem essa live. Tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo sim. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tá tranquilo. Pessoal, boa noite. Essa é a Esther Sanches, né? Então eu vou fazer uma pequena leitura de quem é Esther Sanches e a importância dessa mulher também para todas as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres negras. Esther Sanches é natural de Belo Horizonte, reside nos Estados Unidos desde 1987. Ela é ex-atleta de atletismo e defendeu as cores de Minas Gerais em campeonatos municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Ela foi recordista mineira por 13 anos, título que a levou aos Estados Unidos para treinar para as Olimpíadas de 1988, representando o Brasil. Formou-se em fonoaudiologia e espanhol pela Universidade de Connecticut, fez especialização na Universidade de Boston, mestrado em desenvolvimento econômico nas comunidades de Tufts News University, e a única juíza de paz brasileira nos Estados Unidos. Notário público, capelã, tradutora oficial, especialista em treinamento de etiqueta e protocolo internacional, formada pela Escola de Protocolo de Washington. Né? Ela foi por 2 mandatos brasileiros titular do Conselho de Representantes do Brasil no exterior. Por que eu estou fazendo essa leitura? Por que eu estou apresentando a Esther? Porque nós temos que conhecer as pessoas negras empoderadas em todo o mundo. São essas pessoas que trarão para nós força, para que nós tenhamos aí oportunidades de superação dentro desse Estado brasileiro que a gente tanto luta por igualdade. Né? Então, assim, ela foi representante dos brasileiros no exterior junto em Itamaraty, né? Dentre outras questões que ela já teve apresentação de programa nos Estados Unidos, ela já foi capa de revista americana Redford Magazine, como a mulher mais bem vestida, enfim, inúmeros títulos, inúmeras importâncias que a Esther tem para falar para a gente. Ela tem como as bandeiras também, pessoal, que é empoderamento feminino, empoderamento racial, né? Preocupa-se muito com a saúde, com a segurança pública e educação. Eu conheci a Esther
através de palestras, né? Eu fui palestrar na cidade de Alvinópolis a convite dela, e foi uma experiência única, porque tínhamos 2 homens palestrando, no 10 mulheres palestrantes, e tínhamos mais de 200 mulheres na plateia. Aquilo, para mim, foi muito marcante, falar para as mulheres, sobretudo aquelas mulheres mais simples, mais humildes, que estavam naquele local. Então, assim, um trabalho fantástico que a Esther faz aqui com todos os brasileiros. Ela nunca virou as costas para a sua pátria, sobretudo para suas origens, origem preta e pobre. Então, é importante que tenhamos aí sempre a oportunidade de estar dialogando, de estarmos dialogando com pessoas de tamanha grandeza, e que, às vezes, por conta do racismo estrutural e institucional existente no Brasil, essas pessoas permanecem na invisibilidade por falta de oportunidade e, às vezes, reconhecimento nesse Estado brasileiro tão pensamento branco, tão pensamento eurocêntrico. Então, Esther, boa noite, seja bem-vindo. Gostaria que você fizesse suas considerações iniciais. Eu quero aqui cumprimentar a doutora Luciana, que está aí com a gente, várias pessoas que eu vou mandar um abraço daqui a pouco. Mas, Esther, esteja à vontade para se apresentar, falar conosco, qual é a sua perspectiva desse bate-papo de hoje. Ô, doutor Gilberto, que bom! Eu acho que esse é um momento muito oportuno. Quero te agradecer muito por essa ideia de falarmos sobre um tema tão importante, né, agora nesse momento, e falarmos de uma maneira geral de outros temas que acabam virando, né, se tornando um problema social muito grande dentro das nossas sociedades, né? Quero agradecer de maneira muito especial aos meus amigos aí que estão entrando. Já vi a doutora Sandra Eli Royce, lá de Contagem, já vi o Bicoco, já vi também aí a Alzi Platts, que é daqui dos Estados Unidos, que faz um trabalho maravilhoso, a Doris, que é a dona da Faculdade Sete Lagoas aí, meus amigos, todos vocês que estão entrando, viu, Luciana, aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E esse tema de hoje, que o doutor Gilberto me convidou, né, para falar, é um tema muito importante. Mas voltando um pouquinho aqui à apresentação, eu moro nos Estados Unidos há 33 anos, vim em 1987, realmente para treinar para as Olimpíadas de 88, que aconteceram na Coreia do Sul. Porém, eu não consegui fazer o índice para a Olimpíada, né? E por aqui eu fiquei. E fiquei porque realmente fazia parte de uma missão, sabe, doutor Gilberto, que eu venho desenvolvendo através dos anos, né? Através desses 33 anos. E logo, com 3 anos que eu estava aqui, eu conheci o meu esposo, começamos a namorar, e ele se tornou meu melhor amigo, minha melhor metade, e a pessoa que mais me entusiasma, que me dá condições, não somente financeira, como também psicológica, emocional, para desenvolver os trabalhos que eu desenvolvo aqui nos Estados Unidos e no mundo, né? Alguns anos atrás, eu fui eleita para representar o brasileiro no exterior. A minha área de atuação era Estados Unidos, Canadá, Caribe e o México, né? Mas eu acabei ajudando brasileiros mundo afora, né? Eu já visitei mais de 50 países e sempre encontrando brasileiros com algum problema, né? Mas aí, graças a Deus, eu tive a sensibilidade, né, de começar a desenvolver tudo aquilo que o brasileiro necessitava no exterior. E por não ter que trabalhar para ajudar no orçamento da família, não falo isso com orgulho, eu falo isso com muita simplicidade e agradecendo muito a Deus, né? Porque, por outro lado, meu marido sempre fala que eu sou desocupada, mais ocupada que ele conhece, né? Por fazer um pouquinho de cada coisa, então estou sempre sendo solicitada e, graças a Deus, muito respeitada em todas as comunidades que eu passo, né? Então, eu tive programas de televisão, eu tive jornal, eu tive centro cultural, onde ajudei vários brasileiros, né? Mas iniciando, né, o que realmente a gente veio falar hoje sobre as diferenças e similaridades, né, da discriminação racial nos 2 países, Estados Unidos, né, e Brasil. Por ser uma mulher negra, né, por ser uma mulher preta, esse tema é um tema muito pertinente para o momento, porque acabamos agora de ter, né, o falecimento aí o assassinato, não o falecimento, o assassinato, né, do George Floyd,
aqui nos Estados Unidos. Logo após ele, teve um outro assassinato de um negro, e normalmente por policiais, né? E isso tem acontecido muito no Brasil, porque eu sempre falo que o Brasil é um país que, infelizmente, né, a situação do negro é um pouquinho mais desprivilegiada, porque o maior número de negros são pobres, né? Até mesmo pela história, pela situação que a gente, infelizmente, não teve, né? A história nos Estados Unidos, voltando um pouquinho, doutor Gilberto e todas as pessoas que estão me ouvindo, é diferente porque os Estados Unidos são Estados Unidos da América, né? Cada estado é independente. Então, quando começou a vinda dos escravos para os Estados Unidos, dos negros para os Estados Unidos como escravo, aqui nos Estados Unidos eles vieram através, para as Américas, né? Através dos espanhóis, né? O que foi diferente do Brasil. Então, é por isso que a gente tem um número muito grande de afrodescendentes de negros nas ilhas do Caribe, né? Então, aqui para os Estados Unidos, eles foram trazidos pelos britânicos, né? Pelos ingleses. É por isso que a situação aqui nos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, porque os negros que foram para o Brasil foram levados pelos portugueses, né? Então, assim, a cultura britânica ela é uma cultura completamente diferente da cultura portuguesa, até mesmo pela hierarquia, né? Pela monarquia. Então, no Brasil, a gente teve um número muito maior de relações interraciais, né? O que a gente não teve tanto aqui nos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós tivemos o branco que teve o acesso ao índio, né? Porque, na realidade, muitas pessoas não sabem, antes do negro ser escravizado, o índio foi escravizado no Brasil. E o índio, ele não deixou de ser escravo, porque muitas pessoas falam que ele é preguiçoso. Não foi por isso. Foi porque a mão de obra do negro e o tráfico do negro trazia mais valores financeiros para essas pessoas que traficavam. Quem é que traficava? Eram os espanhóis, os ingleses e os portugueses. E isso para a Europa trouxe um valor muito grande, né, que agregou muito à economia europeia. Então, eles deixaram de escravizar o índio porque o negro trazia um valor muito maior. Então, voltando aqui para os Estados Unidos, um valor financeiro, né? Voltando aqui para os Estados Unidos, os países do sul dos Estados Unidos, que tinha plantação ali de algodão, né? Esses países eram quatro, esses estados eram 4 estados, né? Os negros que foram traficados para o norte dos Estados Unidos, as 13 colônias, aqui no norte, é onde eu moro, né? Esses negros, eles foram libertados primeiro do que os negros do sul, né? Então, esses 4 estados do sul se uniram a mais 7 estados, foram 11 estados, nós temos 26 estados aqui nos Estados Unidos, 50 estados aqui nos Estados Unidos. Então, estes estados do sul demoraram mais tempo para aderir à abolição, né? Que aconteceu, acabou de fazer agora 155 anos de abolição aqui nos Estados Unidos. Porém, o negro do norte, doutor Gilberto, ele tinha uma situação um pouco mais privilegiada do que o negro do sul, que demorou muito mais tempo para ser abolido, né? É o que aconteceu no Brasil. O Brasil, o negro demorou mais tempo para ser abolido, mas a gente não tinha quem ter como referência, né? Porque aqui nos Estados Unidos já tinha o negro do norte, né? Que já estava envolvido com jornalismo, já estava envolvido em comércio. E o negro do sul, quando ele foi abolido, né? Ele não teve a mesma oportunidade do negro do norte. Então, o negro do norte, ele começou a ajudar um pouco mais o negro do sul e deu mais um norte, né? É por isso que, às vezes, a gente vê que o afrodescendente americano, ele é mais, embora tenha sido somente 3 anos depois da abolição, né? Aqui foi em 1865, o Brasil foi em 1888, então foram somente 3 anos. Então, o negro do Brasil, ele não teve o direcionamento, né, que o negro do afrodescendente americano teve. E como existia muitas
muito desenvolvimento dos portugueses com as afrodescendentes brasileiras, né, a gente começou a ter um número muito grande de moreninho, de mulatinho, de pardo. Né? Então, hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande para saber quem é negro e para ter essa identidade do negro no Brasil, porque a gente não sabe o que a gente é. Né? A gente não sabe. E quando, às vezes, as pessoas falam, oh, você é preto, muitas pessoas assustam. Porque a gente está acostumada a saber que preto, tudo que é preto, tudo que é negro é ruim. Né? Então, a gente precisa de mudar essa cultura. Então, eu, por exemplo, doutor Gilberto, eu só fui saber que eu sou negra nos Estados Unidos. Entende? Quando eu cheguei aqui em 1987, porque no Brasil eu era moreninha, eu era morenão, eu era mulatona, eu era tudo menos a Esther preta. Então, a primeira vez que alguém me falou, Esther, você é preta, eu assustei. Eu falei, gente, realmente é minha origem. Tanto que o meu filho hoje, né, o meu filho se vê mais negão do que asiático, porque o pai é paquistanês, né? Então, ele se vê mais negão do que o indiano, né? Eu passei isso para ele, e essa importância dos pais passarem isso para os filhos também, né? Então, a gente precisa de mudar um pouco a nossa cultura. Então, quando eu cheguei, que eu vi que eu era preta nos Estados Unidos, que eu era negra, aí eu fui saber a história, né, dos Estados Unidos. E eu descobri a diferença que muitos afrodescendentes brasileiros e americanos não descobriram e não sabem, que é muito bom ser negro aqui, entendeu? E eu cresci sabendo tirar o melhor da pior situação, seja ela a pior do mundo. Então eu falei, peraí, se ser negro, se ser preto é ruim, tem que ter um lado bom nessa situação. Deixe-me ver qual que é o lado bom. Aí eu descobri todos os benefícios que o governo americano tinha para o negro. Né? Então, eu estudei, eu falei, eu vou melhorar o meu inglês, eu vou estudar. Então, eu comecei a estudar. Eu aprendi uma segunda língua, eu aprendi uma terceira língua, né? Que eu falo espanhol e falo inglês. Então, eu achei isso muito importante. E eu fazia faxinas. E eu trabalhava também à noite, eu limpava escritórios. Então, durante o dia eu fazia faxina e de noite eu limpava escritórios. Mas eu tinha tempo para tudo. Eu tinha tempo para continuar as minhas corridinhas, porque eu era ex-atleta. E nos meus tempos livres, eu sempre ia às cortes, né, que são os nossos fóruns no Brasil, aqui ele é aberto para ao público. Então, eu ia para aprender como que era a situação do americano, a situação das leis aqui nos Estados Unidos. Então, eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa. E quando eu descobri que havia bolsa escolar para os afrodescendentes integral, eu falei, é nessa que eu tô, é nessa que eu vou entrar. Eu já tinha 3 anos de universidade no Brasil, eu estudava em Lavras, então eu só transferi, né, os meus créditos para cá e terminei o bacharelado aqui nos Estados Unidos. Então eu falei, gente, é muito bom ser negro aqui, porque quando eu terminava o semestre, a escola me mandava $900 para eu passar o verão, né? Então, assim, eu comecei a descobrir o tanto que é bom ser negro, o tanto que é importante ser negro, e o tanto que é importante você ser humano, né? Independente da sua cor, independente da sua etnia. Porque eu só fui descobrir que eu era negra com 21 anos, então toda a minha base já era formada. Eu sou filha de Pereira Sanches, no bairro Novo Glória. Papai era líder, né? Então o papai, um negão bonitão, mas ele nunca falou com a gente, olha, você é menor porque você é negra. Você é menor porque você é pobre. Tanto que eu não acho que eu fui pobre. Entende? Eu era filha do Pereira Sanches, no bairro Novo Glória, né? E esse tipo de coisa, às vezes, nos deixa muito para trás, né? Por ser negra. Você tem os pais, os tios, os primos, os avós, todo mundo que fala, olha, não faz isso não porque você é negro. Ó, negro não é bem aceito. Negro não é isso. A gente precisa de mudar essa mentalidade. O seu cabelo é afro. E daí é lindo. Entende? É o meu cabelo, é o que eu tenho. Graças a Deus eu tenho esse cabelo. Tem tanta gente que não tem cabelo. Sabe? O seu nariz é chato. Eu tenho esse nariz. Tem tanta gente que não tem esse nariz. A sua cor é mais escura. Graças a Deus eu tenho melanina. Eu posso ficar no sol mais tempo, porque é muito branco, que não pode, fica vermelho. Sabe? Então a gente precisa de começar a se amar mais. Né? Aprender mais da nossa cultura, aprender mais da gente,
Graças a Deus, houve a abolição, embora tenha sido muito ruim, entende? Por quê? Porque hoje a gente é parte da história do Brasil. Os negros hoje estão no Brasil por causa dessa escravidão. Machucou, doeu, é passado. Vamos tirar o melhor disso? Qual que é o melhor disso? Hoje nós somos parte da história brasileira. Hoje nós somos 49% dos brasileiros, que eu acho que é muito mais, né? Me corrija. 57%, né? Dos pretos, né? Porque tem ainda todas as outras aí, né? Então, assim, que bom isso, sabe? Tantas pessoas vão fazer tanning para ficar mais morenas e já tem essa pele morena, né? Quantas pessoas querem ter o corpo de um negro, porque o físico do negro é diferente do físico do europeu, né? Então, vamos valorizar isso. E uma coisa que a gente precisa de fazer imediatamente no Brasil é valorizar mais a gente, é gostar mais da gente, é não se sentir tão ofendido com tão pouco que fazem. Doutor Gilberto, todas as vezes que eu batia uma porta e ela não se abriu, eu nunca pensei que foi por causa de discriminação. Eu pensei que eu não era qualificada o suficiente. Eu voltava, me qualificava mais. E a porta tinha que abrir, porque não tinha ninguém melhor do que eu. Né? Então, a minha vida inteira foi assim. As pessoas, às vezes, falam, nossa, a Esther tem um carro muito bacana. Nossa, a Esther tem uma situação muito bacana. Ela chega, né, com um ar de muita... não superioridade, mas um ar isso, né, de autoconfiança nos lugares. Eu chego porque eu sou assim. Porque eu não cresci pensando que eu era menor. Eu não me sinto menor por ser mulher. Eu não me sinto melhor por ser negra. Eu não me sinto menor por ser latina. Entende? Mas eu me sinto melhor porque eu me amo. Eu me sinto melhor porque eu me qualifiquei. Então, para chegar onde eu cheguei, né, foram muitas horas de trabalho. Eu sempre fiz as portas abrirem. E como que a gente faz as portas se abrirem? Né? É montando estratégia, é verificando como que as coisas acontecem, é correndo muito atrás. Como eu disse aqui no início, né? Eu não tenho que trabalhar para ajudar no orçamento da família, mas pensa numa mulher que trabalha. Pensa numa mulher que sabe muita coisa e que quer aprender muito mais, né? E que está sempre, sempre, sempre correndo atrás para que eu possa fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que a gente precisa de mudar a nossa mentalidade quanto negros, a gente precisa de nos ver de maneira diferente, a gente precisa de se qualificar muito mais, né? A gente precisa de parar de achar que o sistema tem que cuidar da gente. Né? Nós tivemos 300 anos de escravidão, mas é passado. Vamos pegar essa história e vamos colocar ela no nosso presente de maneira positiva. Né? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa atitude em relação aos nossos filhos, né? De mostrar para eles que a gente é bonito, a gente é feliz, a gente é ser humano, a gente é gente igual todo mundo. Né? Então, eu acho que a gente está faltando muito nisso. E a gente precisa se unir mais, sabe, doutor Gilberto? Eu fui candidata a deputada federal no Brasil. E, assim, a gente tem um número tão grande de afrodescendentes em Minas Gerais que a gente não precisava de nenhum branco votando para a gente. Entendeu? Se nós nos uníssemos e disséssemos, não, hoje nós vamos eleger a Maria, porque a Maria é afrodescendente e ela vai nos representar. E ver se a Maria mesmo vai nos representar, porque eu conheci... muitos ministros da CEPIR, da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que se deslumbraram, né? E infelizmente não fizeram muito para a gente. Né? Hoje nós temos, infelizmente, também um presidente da Fundação Palmares, né? Que é a cara do Brasil, que não acredita, né? Na nossa história, que não acredita que as coisas têm que ser feitas do jeito que estão sendo feitas, né? Então, a gente precisa de mudar isso também, de se unir mais. É o que o afrodescendente americano faz. Né? Nós precisamos de mais gente na política, nós precisamos de mais gente nos representando, sabe? E a gente tem que, independente do que for,
sabe? Se existe um branco despreparado e um negro preparado, gente, vamos ali no negro. Porque ele vai nos representar muito mais, porque a gente conhece a nossa cultura, né? É o que acontece aqui nos Estados Unidos. Por que que os governos municipais, estaduais e o federal dão subsídio para determinadas organizações trabalhar com as suas respectivas comunidades? Porque se eu for a uma comunidade latina, embora eu fale espanhol, eu não conheço a comunidade latina, mas eu conheço muito a minha comunidade, né? Então, eu recebo subsídios para organizar a minha comunidade e aquilo que a gente não é capaz de fazer, aí a gente entrega para esses três governos, né? O municipal, o estadual e o federal. Então, se a gente coloca uma pessoa que possa nos representar, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora. Em todos os momentos. A gente precisa de mais gente nos setores públicos, a gente precisa de mais gente na política, a gente precisa de mais gente igual a gente, sabe? Em todos os lugares, médicos, dentistas. Eu conheci uma mocinha outro dia, que ela tem 19 anos, quer entrar para a faculdade e se formar dentista, mas ela não conhece nenhuma afrodescendente dentista. Então, ela acha que ela não vai ser bem-sucedida porque ela não conhece nenhuma negra dentista. Eu falei com ela, independente do que você decidir fazer, o importante é que você faça bem, que não tem ninguém melhor que você, né? Uhum, então, eu acho que a gente precisa mais disso, sabe, doutor Gilberto? E todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, a gente precisa se valorizar mais, se entregar mais ao que a gente se propõe a fazer, né? Eu, quando eu era atleta, o técnico me mandava correr 5 quilômetros, eu corria 8. Ele me mandava fazer 500 abdominais, eu fazia 1000. Sabe? Eu sempre fiz muito mais do que me pediram para fazer, né? E outra coisa, a gente não pode ficar fingindo uma situação. Né? Se a gente está sentindo, a gente tem que falar, mas a gente tem que falar com as pessoas certas, sabe? E parar de se preocupar muito com o pouco. Ah, eu vou denunciar uma pessoa porque me chamou de macaca. E daí? Vamos ver o tanto que o macaco é inteligente. Entendeu? Eu só queria fazer algumas considerações aqui. O seguinte, quando você fala que reconhecer, eu acho interessante, que é um livro que eu sempre indico para todas as pessoas em relação ao que você falou, que é reconhecer-se negro, né? Muitas das pessoas, infelizmente, não se tornaram ainda, não tiveram essa concepção de que são pessoas pretas. A gente tem uma peculiaridade muito interessante no Brasil, diferente dos Estados Unidos, e quando você me fala uma coisa das universidades, é para chamar a atenção do povo brasileiro. Quando a gente fala em cotas e ações afirmativas no Brasil, a gente sempre tem um problema danado em que as pessoas reclamam, né? Só que os incentivos que existem nos Estados Unidos são as cotas que querem implementar aqui no Brasil, né? E as pessoas aqui no Brasil têm essa dificuldade. Por que os Estados Unidos fez essas ações afirmativas, que estão lá desde a década de 60, né? Impulsionadas, sobretudo, pelo John Kennedy, quando há ali aquela luta pelos direitos civis? John Kennedy e uma equipe percebe, né, que há uma diferença muito grande entre o negro e os brancos americanos, onde ele começa com os programas de ações afirmativas e oportunidades iguais, tanto que o próprio Barack Obama, ele sim, oriundo e foi, sim, beneficiado com as cotas. São umas culturas diferentes, né? Aqui no Brasil, o racismo, por exemplo, ele é totalmente diferente nos Estados Unidos. Diferente no sentido de que o racismo no Brasil, por mais que a gente pense que não, ele é muito mais violento. Ele é violento por quê? Porque ele tem as expressões, ele tem as formas de diminuição, ele tem
uma segregação diferente da segregação dos Estados Unidos. A segregação nos Estados Unidos é a segregação de fato. Não pisa aqui porque você é preto. No Brasil, ela é muito mais cruel. Pisa aqui, você é preto, não é bem recebido aqui, você vai trabalhar para mim. Então, no Brasil, por isso que a gente luta quando tem a questão dos crimes raciais, quando tem as ofensas, quando tem essas questões. Por quê? Porque aqui no Brasil existe a falsa democracia racial. Existe essa forma de esconder. E aqui no Brasil também não tem uma questão de um status social também não, porque você pode ser preto e rico, você vai ser discriminado. E você vai ter a sua, como eu falo, aquela segregação dentro do espaço que você está mesmo. E outra coisa que existe aqui no Brasil se chama invisibilidade. Né? As pessoas fazem com que o brasileiro ou a brasileira, mesmo que ela esteja num status maior, negra ou não, negro ou não, o Brasil tem a questão da invisibilidade. A invisibilidade que acontece a todo momento. Então, se eu tenho a Esther, hoje, uma mulher negra famosa, que luta pelas causas que determinadas pessoas não estão nem aí, porque tem muita gente que faz bastante, não faz nada. Né? Então, isso aí é uma realidade que a gente tem que falar. E aí, quando chega a Esther, aqui no Brasil, eles têm o costume de fazer a invisibilidade. Nós temos aí a questão também no Brasil de uma diferença também da violência. Hoje, em torno de um jovem negro morre a cada 23 minutos, o jovem entre 14 e 29 anos. A gente sabe que nos Estados Unidos tem as violências, a gente viu essa violência agora do George, só que no Brasil, infelizmente, nós estamos... Acontece todos os dias, né? No Brasil, não só todos os dias. A última pesquisa que está no Atlas da Violência é um jovem assassinado a cada 23 minutos. Né? Isso chega a ser mais do que um absurdo. No Brasil, pobre e preto não podem andar com guarda-chuva na mão. Né? Então, essas questões, essas diferenças de questão racial, ela é importante a gente discutir, porque são duas esferas de racismo. Né? A gente tem aí também, acoplado ao sistema de cota nos Estados Unidos, que são as participações dos atores e atrizes nas novelas, nos filmes, na própria TV americana, e no Brasil já é diferente. Né? No Brasil, a pessoa preta ela trabalha na televisão, na sua maioria, como bandido, ou como novela épica de escravidão, ou então é a senhora preta que é a dona de casa. Então, nós temos muito que mudar nessa questão. Mas, doutor Gilberto, isso está mudando muito, entendeu? Eu vejo de fora, por exemplo, e eu como mulher preta, a minha visão é diferente, porque eu moro fora do país e a minha situação social é um pouquinho diferente também, porque na maioria das vezes que eu chego numa situação um pouco diferente em relação ao negro que vive no Brasil, né? Então, assim, eu discordo um pouquinho em relação ao que você é rica e vai ser discriminado independente de você ser negra. E isso acontece aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não. Não, mas eu acho que acontece muito. Aqui no Brasil, você pode ser, por exemplo, Barack Obama. Vou dar um exemplo do Barack Obama. O Barack Obama é negro. Quem não gosta dele, Donald Trump, por exemplo, é branco e não gosta dele. Não gosta dele porque ele é negro, pelo simples fato dele ser negro. Porém, ele é preparado, ele teve condições de ser presidente 2 vezes. Aqui, quem não gosta de preto, não gosta e acabou. Quem não gosta de branco, não gosta e acabou. Pronto. Você tem o seu espaço. O Brasil, eu acho que é bem diferente, é bem distinto disso aqui, né? Então, assim, às vezes, quando eu chego nos lugares que só tem eu de negra, entendeu? O pessoal fica questionando, será que é americana? Será que é? Entende? Então, assim, eles não acreditam que eu seja uma negra brasileira. É isso que a gente tem que mudar, porque, assim, nós temos o problema. Nós temos um problema que é diferente dos problemas de discriminação do americano. Então, a gente não pode tentar resolver da mesma maneira. O que a gente tem que fazer, então, para mudar isso aí? Né?
É isso que a gente tem que ver. Primeira coisa, a gente tem que se unir, né? A gente tem primeira coisa, eu acho que a gente precisa de gostar de ser negro, de ter orgulho de ser negro. Mas não é só ter orgulho de ser negro, isso eu estou falando de uma maneira geral. Não é Mas só ter orgulho de ser negro porque a gente é de um país, um país mesclado. Não, a gente tem que ter orgulho de ser negro, por quê? Porque eu conheço a minha história, sim. sabe? Porque eu conheço a minha, de onde eu vim. O que eu estava te dizendo aqui é uma questão até de estudo, uma questão mais técnica. A visão que a gente tem é uma visão totalmente real do que de fato acontece no Brasil. Quando eu te trago os dados de 23 mortos, a cada 23 minutos mortos, quando eu trago aqui dados que as pessoas pretas no Brasil não têm colocação no mercado de trabalho, quando eu trago para você essas questões todas de que quando você chega no ápice da profissão, e aí a gente coloca, vamos colocar aí Thaís Araújo, vamos colocar o marido dela, vamos colocar a Maju, vamos colocar a goleira Aranha, vamos colocar o jogador Eduardo Bal, todos sofrendo racismo, mas um racismo que eu te disse, nos Estados Unidos a gente tem um racismo de segregação, correto? Você não pisa aqui, no Brasil não, no Brasil essa falsa democracia no include e nos leva a outra situação essa em que às vezes, mesmo parecendo estar dentro de determinados movimentos, na verdade você não está dentro desse movimento, você está sendo excluído dele ou você está sendo tolerado, ou na maioria das vezes você está sendo usado como uma manobra de alguma coisa, vamos tolerar essa pessoa. Só que no Brasil, infelizmente, devido às situações que nós estamos vivendo agora, esse racismo ele aflorou. Então, esse racismo no Brasil hoje, ele está virando quase que um racismo de segregação. E a gente vê esse racismo de quase segregação no Brasil, são as violências acontecendo quando a gente entra num shopping, quando a gente está no supermercado. Todas essas questões, elas vêm acontecendo no Brasil de forma gradativa. Nós temos as posturas de organizações, até mesmo posturas políticas, econômicas, que as pessoas pretas não estão inseridas lá. E tem o porquê delas não estarem inseridas lá. Trata-se do racismo, que no Brasil é diferente de lá. Então, por Mas, doutor exemplo, Gilberto, foi o que a gente falou no início. Como é que se resolve isso? Porque assim, não, a gente já sabe de todos esses problemas. A gente precisa buscar solução. Sim, eu não acho é? que a solução, primeira solução, é o Estado brasileiro, aí falando tecnicamente, é o Estado brasileiro reconhecer que ele tem uma dívida histórica com o povo preto. Reparação histórica, isso é fato, não tem como a gente mensurar a diferença do povo preto e pobre, sofrido, com a pessoa branca que sempre está privilegiada na sociedade. Esse é um ponto técnico que a gente tem que lembrar. E aí, quando eu te disse aquela questão de que os Estados Unidos fazem as ações afirmativas, elas vêm incidir no ponto principal. Qual o ponto principal que é? Que é a educação. Por quê? Quando houve-se Bingo! É isso, é educação. a abolição no Estado brasileiro, que na nossa concepção é uma falsa abolição, tendo em vista que as pessoas pretas não tiveram direito. E ainda não tem, né? Moradia, educação, saúde, questões básicas, sobretudo dignidade da pessoa humana. Então, o que acontece? O Estado brasileiro, assim como os Estados Unidos, se a turma de John Kennedy entendeu que precisava dessa reparação histórica, essa reparação histórica ela não vem para o Estado dar dinheiro, mas ele dá oportunidades iguais. E como que ele vai fazer essa oportunidade igual? Trabalhando com a educação. Então, quando existem cotas essas que os próprios Estados Unidos e outros países, até a França já teve a inserção de cotas, e o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele fala muito bem nisso, e vou deixar a dica aqui para quem quiser estudar, chama Ações Afirmativas e o Princípio da Igualdade, é um livro que saiu da tese de doutorado do ministro Joaquim Barbosa. Ele trata muito bem, ele traz muito bem elucidado a importância de que essas reparações aconteçam
para que se tenha um avanço na busca do princípio da igualdade. E essas ações afirmativas, elas têm um conteúdo totalmente filosófico também. Por quê? Porque aí a gente pega lá atrás, Aristóteles já falava que nós temos que tratar os desiguais na medida em que se desigualam. Então... Doutor Gilberto, mas olha só, como é que a gente resolve isso? Entendeu? Através de educação. No Brasil já estamos... Pois é, através de educação. A educação começa do berço, porque agora, por exemplo, a gente já está no estágio, sabe? Nós tivemos os três últimos governos criou a CEPIR, entendeu? Nós tivemos 4 ministros da CEPIR. O que é que eles fizeram para mudar a nossa cultura? Sim. Entende? Então, a gente precisa de pessoas mais bem preparadas, entendeu? Para nos representar. Eu só preciso acabar de te explicar essa questão das ações afirmativas, explicar para todos que nos assistem que a gente vai cair no berço. Como que a gente vai cair no berço? Vamos dar um exemplo. Nós temos um problema, o problema maior do racismo e da diferença é o seguinte: racismo resume-se aqui, poder político e econômico, ou seja, escravizei um povo para obter lucro em cima dele e inferiorizar ele, correto? Então, o que acontece no Brasil? Não tem médico preto, não tem dentista preto, não tem pessoas em altos cargos pretos, correto? Como que essas pessoas vão conseguir isso? Elas só vão conseguir se o Estado promover políticas de igualdade, cotas, ações afirmativas. E aí, como que vai chegar no berço? Aquela criança que nasce numa família branca, cheia de privilégios, e que só vê as pessoas pretas como faxineiro, como porteiro, essa criança que replica o racismo a todo momento, porque é a estrutura que ela vem, ela não nasce racista, ela replica a estrutura. Quando ela passar a ter o professor preto, quando ela passar a ter o dentista preto, essa criança lá do berço, ela vai ter uma concepção diferente de seres humanos em par de igualdade. Mas se o Estado brasileiro, assim como outros estados nacionais já fizeram essa reparação, se nós não fizermos essa reparação e não recepcionar essa reparação, por mais que eu lute, que eu mude, as minhas oportunidades não são iguais. Eu formei em gestão de recursos humanos e a gente sabe, temos até um debate semana passada, a gente sabe muito bem como funciona no departamento de recursos humanos e departamento pessoal quando pede a foto. Pessoa preta não vai entrar. Se a gente andar nos shoppings, quase que não tem funcionário preto. Aí não adianta falar assim, mas a CE tem propaganda de preto. Ela tinha que ter 57% de funcionário preto. Nós temos 57%. Doutor Gilberto, olha só. Olha só. Em questão de educação, por exemplo, a educação, o menino branco, por exemplo, ele só verá um médico, um dentista, se ele tiver essa formação, entendeu? Para ele ter essa formação, nós, pais, temos o dever de já começar desde lá do berço. Essa é a nossa obrigação. Eu vejo dessa maneira. Eu dei o exemplo do meu filho, entendeu? Eu vejo dessa maneira, de nós educarmos desde o berço que você não é menor. Porque eu vejo muitos pais, muitas pessoas falando com os filhos negros dele, não faz isso porque você é preto, não faz isso porque você é pobre. A gente vê muito isso no Brasil, eu ando muito para as favelas e eu vejo isso. Então, a gente precisa dessa educação, entende? Para que as crianças de hoje, entendeu? Se tornem adolescentes e adultos qualificados, entende? Então, por exemplo, essa menina, por exemplo, que eu vejo como criança, essa menina que tem 19 anos, que quer se tornar dentista, ela vai se tornar uma dentista, entende? Então, as crianças ou os adultos começarão a ver mais dentistas, né? Teve rolando aí na internet outro dia um médico negro que falava Libra, né? Que foi, assim, aquela coisa, né? Nós temos um projeto... inclusive, eu quero mandar um abraço para a Isabela. Isabela, futura médica, doutora Isabela, uma mulher negra, e ela tem um projeto interessantíssimo que chama Negritude de Jaleco. Então, assim, é um apoio que nós estamos dando às pessoas pretas que estão na universidade.
Quando teve até o Daniel Sardinha, meu grande amigo, que fez a pergunta aí do livro, o livro chama-se Tornar-se Negro. Essa questão dessa autoestima, de trabalhar a autoestima da criança preta, não somente da criança preta, mas das mulheres pretas e dos homens pretos hoje com mais Do de negro em geral, 30, né? 40 anos, a gente tem feito um trabalho aqui justamente nessa questão de trazer para a população preta essa amplitude do que é a riqueza de ser negro. E no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, que foi complementada com uma outra lei, e ela é para fazer o quê? Simplesmente trazer para as escolas o ensino da história da África, afro-brasileira e indígena. Só que, infelizmente, não há o interesse do Estado brasileiro de que seja aplicado efetivamente, porque nós temos no Brasil uma questão da cultura eurocêntrica. Então, por mais que nós tentemos fazer todo e qualquer tipo de ação, se não houver, por parte governamental, essas correções, nós vamos fazer a nossa parte. Mas quando você falou no começo, a necessidade e a importância das pessoas pretas estarem no poder, é justamente isso. Mas as pessoas pretas que tenham a mentalidade daquele livro que eu falei no começo, Tornar-se Negro. Né? Eu gosto muito de citar a música do Jorge Aragão, que chama Identidade, que fala o seguinte: se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem resgata a nossa identidade. Então, o que acontece? Nós temos que ter a concepção da nossa ancestralidade, nós temos que ter o nosso entendimento de que existe sim um Estado opressor, um Estado colonizador, e que não existe no Brasil ainda uma democracia racial, nem mesmo no pensamento de governo. Por quê? As instituições que são regidas pelo governo, elas são eivadas de racismo estrutural e racismo institucional. E enquanto não resolvermos essa questão, nós vamos sim, através da educação, de uma nova concepção, igual eu falei, hoje a criança preta, ela já se vê numa outra perspectiva, porque quando ela vê Esther Sanches, quando ela vê Gilberto Silva, quando ela vê as pessoas na televisão, ela começa a ter uma outra perspectiva. Só que há 20 anos atrás, ela só via a perspectiva de ser gari e de ser pedreiro. Então, esse trabalho tem que ser muito forte para mudar a psique da criança e ela crescer com uma outra versão e com um outro modo de pensar. E quando eu estava falando anteriormente, a criança branca que nasce num lar racista, quando ela vê essa diferença e quando ela começa a enxergar as pessoas negras no espaço de poder, em par de igualdade, daquela estrutura que ela vive, que é aquela estrutura racista, onde ela não vai ter mais, e aí não é menosprezando nenhum tipo de trabalho, mas ela não vai ver as pessoas pretas, na sua maioria, em serviços subalternos, a formação dela, educacional, no que tange a questão racial, ela também muda. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso aí, trabalhar através dessas políticas públicas de igualdade, as políticas de inclusão, mas inclusão verdadeira. Quando você fala da união, quando você fala da importância de nos tornarmos um, a unicidade no povo preto tem que ser uma coisa, assim, tem que ser uma coisa para ontem, né? A unicidade dos movimentos tem que ser um só. E uma outra questão, nós, negros, não podemos viver de inveja ou querer passar por cima de outra pessoa. Isso acontece muito, isso acontece muito. E a gente que é bem sucedido, doutor Gilberto, desculpa te cortar, a gente tem um problema muito grande, porque para os brancos nós somos atrevidos, né? E para os nossos irmãos nós somos metidos e aparecidos. Então, assim, é um problema muito grande, sabe? Às vezes, quando eu tento educar ou até mostrar para as pessoas
Como é que faz para ser bem-sucedido? Não é cruzar os braços, não. Tem que correr muito atrás, tem que fazer... Mas tem que trabalhar muito mesmo, entende? Então, às vezes, quando as pessoas me verem chegando num carrão, aí penso, nossa, eu quero ser igual a Esther. Mas peraí, vamos lá fazer o que a Esther fez para chegar aqui? Né? É essa questão da inveja que o senhor falou. Não é ter inveja. É ter como um exemplo, né? Uma pessoa comentou aí agora que esse racismo institucional existe também aqui nos Estados Unidos, né? No sistema americano. Existe, porém, o que acontece? Quando acontece como aconteceu com George Floyd, o que eles fizeram? Eles se uniram, entende? Eles se uniram e lutaram por isso. E hoje eles estão mudando. Os Estados Unidos hoje não é a mesma coisa. Eu acabei de receber agora mesmo um jornal americano que, a partir de hoje, vai aderir a uma iniciativa que eles começaram de não falar black mais. Quando for mencionar o black, colocar simplesmente a palavra B maiúsculo. Entende? Então, assim, é uma iniciativa muito bacana que jornais brancos, com donos brancos, estão fazendo isso, entende? Então, é isso que a gente precisa no Brasil. Sim. A gente precisa de ter essa educação. No meu caso, por exemplo, o meu pai, ele não teve escolaridade, mas pensa num homem que era inteligente, sabe? Extremamente inteligente, extremamente lido. Gente, é importante a gente saber das coisas que a gente está falando. É importante a gente estar o tempo inteiro envolvido, mesmo que você não se envolva fisicamente, mas pelo menos intelectualmente, né? É importante que a gente goste da gente mesmo, porque é o que eu falei, né? É não se importar com o pouco. Ah, o seu cabelo é duro. E daí? O que você tem com isso? Entende? Eu vou viver minha vida, porque eu não vou precisar do meu cabelo, entende? Para eu ter uma vida melhor, para eu ser respeitada, eu vou precisar do meu intelecto, eu vou precisar do que eu faço, eu vou precisar da minha capacidade, né? Então, a gente necessita de mostrar isso, né, para os nossos filhos, para que eles cresçam, né, bem resolvidos e que possam fazer sim, porque hoje nós estamos tendo essa oportunidade, seja através das cotas, seja através das situações financeiras que hoje o negro tem muito melhor do que tinha 20 anos atrás, seja lá o que for. Você, mulher, homem, criança, jovem, negro, tire proveito dessas situações que muitos de nós não tivemos na nossa idade, quando nós tínhamos a sua idade. E mesmo os mais velhos, eu tenho um amigo que, através da cota, entrou na universidade, formou-se aos 56 anos e hoje está exercendo a profissão, né? E é um excelente profissional, ele só não tinha o diploma. Ele exercia, ele só não tinha o diploma. Então, a gente tem que tirar proveito dessas situações. Então, quando eu falo que a gente tem que que dar menos valor para o menos e mais valor para o mais, o menos que eu falo é isso. Ah, você é negão, sai daí. Ele não vai mudar. Eu criava uma criança que uma vez um menino branco chamou ele de negão, ele bateu no menino, foi parar na delegacia, minha mãe teve que sair de Belo Horizonte para resolver o problema lá em Alvinópolis, e eu cheguei e falei com ele, você é negão mesmo, e daí? Agora você não bater também? Ah, tia, mas ele queria me humilhar. Não, peraí, mostra para ele que ele está errado. Aí eu ouso discordar de ti, porque é o seguinte, senão nós vamos ter que acabar com o racismo, não existe racismo mais. Existe. A gente tem que saber como lidar com ele, doutor Gilberto. Porque o racismo ele existe no conceito de que as pessoas... A lei de racismo no Brasil hoje fala o seguinte, a lei 7.716 de 89, ela fala o seguinte, seu artigo 20, ela fala o quê? Ofender alguém por conta da sua cor, da sua etnia e da sua religião. Isso é crime de racismo. Então, ninguém está autorizado a chamar ninguém de negão, ninguém de pretão, ninguém de macaco, com interesse de diminuir. Assim como nós temos o processo histórico, aonde reconheceu os direitos do LGBT, aonde reconheceu os direitos de bullying com as pessoas gordas, racismo mata. Então, quando a pessoa é chamada de macaco, dentre todas essas questões, existe a subjetividade. Se fosse simples caso de dizer não está nem aí, o Balotelli não teria chorado. A questão não está nem aí, a questão é saber como resolver. Por exemplo, me chamou de macaco, nós vamos resolver lá na justiça. Entende? Eu não vou, por exemplo, agredir uma pessoa porque me chamou de macaco. É isso que eu estou querendo colocar, entendeu, doutor Gilberto? É como que a gente lida com a situação, porque a gente tem leis.
Pois é. O que acontece? Quando há crime de racismo, se nós que queremos parar o racismo, nós temos que pedir a punição, tá? Uhum. Porque um chama, o outro chama, o ciclano chama, e enquanto vão fazendo a inferiorização de uma raça, a polícia se sente legítima para matar, porque ela fala o seguinte: se a própria sociedade e aquela pessoa, própria pessoa, aceita ser inferiorizada, ela vai ser assassinada. A estrutura de racismo, ela é muito forte. Eu recomendo mais um livro aqui que se chama Racismo Recreativo. É importante que passemos a ver isso, porque antigamente nós tínhamos a abertura, né, a falsa abertura de dizer que eram brincadeira. Então era nego preto fedorento bate a bunda no cimento, nego do cabelo duro, né? Enfim, essas questões todas, com todo um histórico de inferiorização de uma etnia e que a gente não pode permitir em espécie alguma. Então, A gente está falando a mesma língua, doutor Gilberto. O que eu estou falando é simplesmente como resolver essa situação, entende? se eu permito que alguém me chame de macaco, se eu permito que alguém faça uma inferiorização da minha etnia, eu não posso reclamar de racismo. Mas eu não estou falando de permissão. Eu estou falando o seguinte: se alguém chega para mim e fala, você é uma macaca, você tem um cabelo ruim, alguma coisa assim, eu tenho uma lei. Não existe uma lei? Claro. Eu não vou, por exemplo, bater na pessoa, brigar com ela, agredir. Por exemplo, eu fui discriminada pela primeira vez na minha cidade, aí em Belo Horizonte, no Hotel Liberty, na Savassi. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu saí do hotel na hora. Fui discriminada pela dona, Maria José Capanema. Entende? Então, o que eu fiz? Eu pedi para retirar as minhas bagagens na hora do hotel. Eu saí do hotel. E o que eu fiz? Eu abri um processo contra ela. Pronto, eu ia bater nela no hotel dela. Não. É isso que eu estou falando, entendeu? Foi uma discriminação social e uma discriminação claramente racial. Sim. O que eu fiz? Eu simplesmente resolvi a coisa da maneira certa. É isso que eu estou tentando falar, que nós temos leis, né? Que eu dei o exemplo do meu sobrinho. O menino chamou ele de macaco, disse. Ele foi lá e bateu no menino. Não! Fosse a delegacia, porque nós temos leis. É isso que eu estou falando. A gente está falando a mesma coisa, né? E a questão também de educação, a gente precisa de começar essa educação, de dar oportunidade para essas pessoas que querem ser dentista, que querem ser médicos. Eu estou abrindo uma faculdade no Brasil, doutor Gilberto. Entende? O senhor sabe desse projeto? Essa faculdade, que Deus queira que ela seja só para negros e pobres. Sim, entende? É um projeto que eu tenho, por quê? Porque a minha preocupação é com a educação e a minha preocupação é que a gente veja, sim, mais pessoas, sabe? Que não se importe com esse pouco. Né? Ah, porque você é preto, que você é isso. Sou preto, sou isso. Mas tá me humilhando? Então nós vamos resolver da maneira certa, porque a lei nos protege em relação a isso. Né? Mas a gente tem que se qualificar mais, a gente precisa, né, Tá acabando o tempo, né, doutor Gilberto? Tá faltando um minuto. Eu vou mandar um abraço para a doutora Isa, que entrou aí, Edilene Silva, Endrigo, doutor Roberto Adão, ao Sardinha, a Poliana, a Alessandra. Bicoco, João Cláudio. Muito obrigado, doutora Luciana, enfim. Esther, nós vamos fazer novamente uma live. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. As questões, trazer a verdade do Brasil sobre essas questões de reparação, essas questões são importantes, às vezes são difíceis de falar. Todas as vezes que eu entro numa live, eu sempre busco trazer alguma literatura, eu vou mostrar essa para vocês. Inclusive agora o Silvio vai estar num canal de televisão, esqueci qual agora, vai falar sobre racismo estrutural, eu acho que é no Roda Viva, o Silvio Almeida vai estar lá, ótimo para poder aprender sobre a questão do racismo estrutural, o racismo dentro das instituições. O camarada, ele é fantástico. E são pessoas como ele, são pessoas como você, que fazem com que essa juventude tenha uma nova perspectiva de vida. Então, quem puder ver o Roda Viva, no mais, 10 segundos, esteja...
Beijo. Gente, preto vota em preto. Vamos colocar mais gente lá dentro da nossa política. Vamos colocar